Bom dia. Certa moça cristã estava enamorada de um rapaz de sua igreja. E começando os primeiros contatos, eles tinham certeza, especialmente ela, de que era o plano de Deus que eles se casassem. Mas aí seu pai decidiu mudar, junto com a família, para um lugar bem distante. A moça, além de triste, viu que o seu namoro ficaria difícil e talvez o plano de Deus não se realizasse em sua vida. E aí ela se perguntava: será que a decisão que meu pai tomou pode impedir que a vontade de Deus se cumpra em minha vida? Pode impedir que o projeto que Deus tem, o meu casamento, se cumpra em minha vida? Também um certo jovem que desejava fazer seminário e preparar-se para servir no ministério, certo de que este era o projeto de Deus para ele, se deparou com a decisão de seus pais de não permitirem sua ida ao seminário. Ele também passou a se perguntar: será que a decisão de meus pais podem atrapalhar o plano de Deus para a minha vida? Um terceiro exemplo foi um casal que estava certo de que Deus os estava chamando como missionários para um determinado país. Enquanto levantavam sustento, o homem foi vítima de um acidente automobilístico que impediu, pelo menos naquele momento, a ida daquele casal para o campo missionário. E eles se perguntavam: será que aquele acidente poderia impedir o plano de Deus em suas vidas? Nós sempre nos perguntamos: será que decisões de autoridades que estão acima de nós, ou acidentes naturais, podem impedir ou mesmo atrapalhar o plano de Deus em nossa vida? Como fica a presença de Deus, o tu estás comigo, quando autoridades sobre nós tomam decisões que nos parecem não boas, que nos parecem contrárias à vontade de Deus, ou quando ocorrem acidentes, catástrofes, que parecem impedir o plano de Deus em nossas vidas? Usando um evento ocorrido com o apóstolo Paulo, eu gostaria de responder a esta pergunta e, ao mesmo tempo, mostrar alguns princípios, ou melhor, algumas regras de ação de como nós podemos equilibrar duas doutrinas que aparecem no decorrer das Escrituras: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A história nos é contada em Atos, capítulo 27, do verso 1 até capítulo 28, verso 10. Esse é um texto bem intrigante. Alguns comentaristas consideram o texto mais rico em detalhes das narrativas que Lucas faz, que evidencia que ele foi uma testemunha ocular disso e que ele deu muita atenção a este evento ao narrar com tantos detalhes assim. O relato faz parte da narrativa de Lucas da viagem de Paulo a Roma. O livro de Atos, escrito por Lucas, juntamente com o Evangelho, isso inclusive faz de Lucas, em termos de conteúdo, de texto corrido, o maior autor do Novo Testamento. Se pensarmos em termos de quantidade de livros, é Paulo. Mas quando você junta os livros, se você, por exemplo, dispusesse numa estante as cartas de Paulo, as cartas de João
E os 2 livros de Lucas, você iria perceber, se eles fossem encadernados do mesmo jeito, com a letra do mesmo tamanho, que os 2 livros de Lucas ocupariam um espaço maior na estante do que todas as cartas de Paulo e todas as cartas de João. Atos é uma continuação do Evangelho, e Lucas deixa isso claro logo no início. Ele diz lá no início de Atos, que ele, no primeiro livro, ele disse o que Jesus, ele contou o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a ideia que ele quer dizer ali é que agora ele vai contar o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Só que Jesus continuou a fazer e a ensinar através do ministério do Espírito Santo na sua igreja. Então, o livro de Atos ainda é um livro sobre Jesus, mas Jesus atuando de uma nova maneira. Algo que o próprio Jesus havia dito para os seus discípulos. Nos sermões que ele disse para os discípulos ali na quinta-feira, registrados em João 13, 14, 15 e 16, quando ele disse que ele iria, mas ele enviaria o Espírito Santo. Ele disse para os discípulos, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito Santo chegar, ele vai dizer isso para vocês. E Lucas, então, mostra essa continuação da revelação em Cristo, só que agora mediada pelo Espírito Santo. A revelação em Cristo é como se ela teve 2 estágios. O estágio encarnacional de Jesus Cristo encarnado e o estágio através do Espírito Santo na vida dos apóstolos, daqueles que Deus escolheu para mediarem esta revelação. Então Lucas vai registrar o que Jesus continua a fazer e a ensinar, agora através da ação do Espírito Santo na sua igreja. Ele segue o esboço que Jesus mesmo disse para os discípulos em Atos 1:8, desse avanço do Evangelho, dessa obra de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Lucas não nos conta tudo. Como um bom historiador, ele é seletivo no que ele vai contar. Nós não temos tudo o que aconteceu naquelas primeiras décadas. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, então ele seleciona os eventos de acordo com esse alvo, de acordo com esse objetivo, de como o Evangelho, começando em Jerusalém, chega até os confins da terra, inclusive até a capital do império, até Roma. É por isso que o último relato dele é exatamente a viagem de Paulo até Roma e nos conta algum tempo de Paulo ali em Roma. Ele focaliza alguns personagens, 2 principais, Pedro, na primeira parte, quando o Evangelho está em Jerusalém, Judeia e Samaria, e abre as portas para os gentios, e Paulo, na segunda parte, quando a partir de Antioquia, o Evangelho então se espalha por toda aquela região. O relato aqui é depois da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele decide voltar para Jerusalém e levar uma oferta dos irmãos gentios para os irmãos judeus. Ele chega em Jerusalém, se reúne com Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Tiago lhe aconselha a cumprir certos votos dentro do judaísmo, e quando ele está cumprindo estes votos, ele acaba sendo preso no templo. Depois ele é recolhido na fortaleza de Antônia, que ficava ao lado do templo, e para preservar sua vida, o responsável, o capitão, o envia para Cesareia, que era onde ficava o interventor romano, era, vamos dizer assim, a capital daquela província. E ali em Cesareia ele fica 2 anos preso e apela para o imperador. E este apelo para o imperador é que produz esta viagem
que nós vamos começar a ler agora, capítulo 27, vamos ler versos 1 a 8. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando num navio adramintino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por Tua palavra, somos gratos por suas orientações, mas reconhecemos a nossa incapacidade de entendê-la, de apreciá-la e de obedecê-la. E é por isso que clamamos a Tua assistência. Em nome de Jesus, amém. Foi decidido, então a decisão não foi de Paulo, foi decidido que era hora de ir para a Itália, para Roma. E aí Paulo foi entregue junto com outros presos na mão de um centurião. Centurião era um oficial do exército romano que comandava o que seria uma centúria. Correspondendo às nossas forças armadas, seria uma companhia. Algo aí que gira em torno de 100 soldados. Algumas vezes um pouco mais, algumas vezes um pouco menos. Então tinha esse centurião, ele pertencia a uma corte, isso é, a um batalhão. Então uma corte seria um batalhão do exército romano. Tinha a legião, mais ou menos 6.000 soldados. Uma divisão da legião era a corte, que poderia ter até 600 soldados. E uma subdivisão era exatamente a centúria, comandada por um centurião. E ele está aí responsável por estes presos. Eles embarcam num navio adramitino, isso é um navio relativamente pequeno, cujo propósito não era chegar a Roma, mas era ir até um certo ponto do caminho, onde eles poderiam ter um navio maior que faria o restante da viagem até Roma. Adramitino, então, é um tipo de navio. Um navio não tão grande e que não seria tão adequado para viagens que atravessassem o mar. E nós notamos também que Lucas passa a usar a primeira pessoa do plural. Então ele está junto com Paulo nesta viagem e ele cita também Aristarco, que tinha sido um companheiro de Paulo várias vezes, mencionado aí no livro de Atos. E eles então vão costeando. Eles dependem do vento, mas o navio não era tão grande, tão forte. Então eles vão navegando na costa, eles não vão para o mar aberto. Eles vão costeando ali, seguindo a costa, evitando qualquer perigo. Navegam 113 quilômetros num dia, chegando até Sidom, param. Em Sidom havia irmãos, havia crentes, então o comandante permite que Paulo possa ver estes irmãos e obter assistência, porque em viagens assim, o prisioneiro tinha que garantir o seu sustento, não era o Estado que providenciava a alimentação. Além de estar preso,
ia para Roma, mas ele tinha que ter alguém que providenciasse o sustento. Então, o comandante permite que Paulo vá para a desça do navio, encontre-se com os irmãos, e estes irmãos consigam lhe dar algum sustento. E eles continuam navegando, agora é dito aí, sob a proteção de Chipre. O que quer dizer isso? Os ventos eram muito fortes, muito contrários. Então eles tinham uma ilha aqui que barrava o vento e permitia que eles continuassem navegando em paz, não permitindo que os ventos o atacassem em cheio. E aí eles chegam a um lugar, a Mirra, e ali eles encontram um navio maior, um navio que via de Alexandria, do Egito. O Egito era o celeiro do Império Romano, era o grande produtor de trigo para o Império Romano. Então esse navio, de fato, era um navio de carga, que estava cheio então de trigo, que iria para Roma abastecer Roma. E o centurião, então, percebe aqui está a oportunidade de ter um navio maior e colocar estes presos lá, e a gente vai junto. E eles continuam a viagem, vão viajando bem devagar, com muitas dificuldades, o vento era contrário, então eles atravessam um pedaço do mar, agora protegidos por uma outra ilha, a ilha de Creta, e agora eles passam a costear, isso é, a navegar na costa da ilha de Creta, e chegam a um local. Quando eles chegam nessa viagem cheia de dificuldades a esse local, a navegação se torna perigosa. Por quê? Não era costume navegar no inverno por causa dos ventos. Então, por 3 meses, mais ou menos, a navegação ali no mar Mediterrâneo parava, ninguém viajava. Não havia barco a motor, evidentemente, eram a vela ou na força do braço, no remo. E quando você está navegando a vela, você depende do vento. Se não tem vento, você para. E se o vento for muito forte, você não consegue controlar. Você vai para onde o vento te leva e você não tem controle. Na época do inverno, o vento era muito forte. Então, cessava-se a navegação. E o inverno está se aproximando, diz aí o verso 9. A navegação já estava se tornando perigosa. Havia passado o tempo de jejum, isso é o dia da expiação, dia do jejum, dia da expiação. Então a navegação aí já estava depois de meados de setembro, não era mais um tempo adequado para viajar. E aí, verso 10, Paulo aconselha: senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo então dá um conselho. Olha, eu estou vendo o tempo mudando, até aqui a viagem está muito perigosa, essa viagem vai ser arriscada. Seria bom a gente parar aqui, estamos num porto, vamos parar, esperar os 3 meses de inverno e depois a gente continua. Mas o centurião, o comandante militar, vai falar com o piloto e com o mestre do navio. E o piloto e o mestre do navio dizem: não, dá tempo a gente chegar, tem um porto aí mais à frente, a gente continua costeando a ilha de Creta aqui, e tem um porto aí mais na frente, que é um porto melhor para a gente passar o inverno. Esse porto aqui é pequeno demais. Passar 3 meses, você imagina marinheiros aí, né? Passar 3 meses nessa cidade pequenininha, nesse porto pequeno. Ali na frente tem um porto maior, que inclusive ele pode receber navios e partir navios em 2 direções. É um porto melhor para a gente passar esses 3 meses aqui. Provavelmente eles estavam pensando no conforto, na diversão. Ficar 3 meses parado numa cidade pequena não era lá grande coisa. E eles achavam que dava tempo, está pertinho, dá tempo. A decisão não é de Paulo. Paulo alerta, Paulo avisa, mas a decisão não é dele. O centurião prefere acreditar nos especialistas, no piloto e no
mestre do navio. Talvez ele até dissesse, Paulo talvez entenda aí desse negócio da religião dele, né? Entenda disso aí. Mas de navegação eu acho que o mestre e o piloto entendem mais. E eu vou seguir o mestre e o piloto do navio. Mas continuam aí soprando brandamente, eles vão seguindo, julgando, olha aí, está vendo? Nós alcançamos o que desejamos, levantaram âncora e vão seguindo. Mas, de repente, desencadeia-se ali um tufão de vento chamado Euroaquilão. A ideia é um tufão de vento que vinha do norte e do oeste, então um tufão que vinha do nordeste, que vinha de duas direções. E provou que Paulo estava certo. Foi de repente. O navio foi arrastado com violência, verso 15. Eles não tinham mais como resistir o vento. Aí eles pararam de manobrar, porque não adiantava tentar manobrar o navio, certo? O vento, por mais força que eles colocassem no timão, o vento não permitia. Então eles deixam. Vamos ver para onde o vento vai levar o navio. E foram deixados levar aí, verso 15. Passaram um momento por uma proteção de uma pequena ilha chamada Cauda, e nesse momento em que eles estão passando, que a pequena ilha novamente serviu de parede para impedir o vento, eles conseguem recolher o bote. O bote era um barco menor, que eles puxavam atrás do navio, que servia para conduzir as pessoas de onde o navio parava até o porto, que nem sempre o navio chegava no porto. Então ele parava num determinado lugar. Se a praia era muito rasa, o navio não poderia se aproximar demais, queria encalhar, então o navio parava ali, as pessoas desciam para o bote e a remo então eram levados lá. A essas alturas esse bote poderia estar cheio de água, segurando demais o navio. Então eles querem trazer o bote para cima para facilitar então as manobras do navio. E naquele momento, quando eles estão passando pela proteção da ilha, que o vento não se fez tão forte, ou não os atingiu de modo tão forte, eles conseguem recolher o bote. E aí, usando todos os meios para cingir, isto é, para amarrar o navio. Eles usavam cabos para, em momentos assim, manter o navio bem amarrado, bem cingido, para que o vento não arrebentasse com o navio aí no meio do mar. E estavam com medo de que fossem para Sirte. Sirte era um lugar no norte da África, ali do outro lado, então, do mar Mediterrâneo, perto de onde hoje está a Líbia, que era um encontro de dois golfos com muitos bancos de areia movediça. E tinha a reputação de ser o cemitério de navios e marinheiros. Isso é, o navio que chegasse ali, os crentes iam para o céu, certo? A viagem que fosse para Sirte era quase certo que, para os crentes, era para o céu. E aí está todo mundo com medo de que é para lá que nós estamos sendo levados por esse vento. E diz, então, eles arriaram todos os aparelhos do navio, que estava prendendo o navio, âncoras ou coisas desse tipo, e deixaram-se levar ao léu. Verso 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, isto é, estavam jogando a carga fora. Pouco a pouco começaram a jogar o trigo, que era a carga do navio, no mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, eles tiram a armação do navio, o mastro e a armação que servia para segurar as velas, eles mesmos atiram isso no mar. E aí não havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Num tempo em que não havia bússola, ficar sem sol e sem estrelas no meio do mar significa o quê? Ficar perdido, certo? Não saber onde está, não saber para onde ir, não saber direção nenhuma. Então eles estavam assim, e uma grande tempestade caindo sobre eles, e Lucas diz, dissipou-se afinal
toda esperança de salvamento. Paulo estava sofrendo? Estava? Sim, com certeza. Ele já não era alguém tão novo, já devia ter mais de 60 anos por aí, já muito castigado pela vida, depois de 3 viagens missionárias, e quando você lê o que ele diz lá na segunda carta aos Coríntios, que ele escreveu antes desta viagem, ele já havia passado por 3 naufrágios, então era alguém com experiência de naufrágios, já tinha levado surras dos judeus, surras dos romanos, já tinha passado por fome, por sono, já tinha passado por muita coisa. Alguém já muito sofrido na vida, e nós sabemos, pela carta que ele escreve aos Gálatas, que ele não desfrutava de muito boa saúde também. Ele tinha uma certa enfermidade. E aqui ele está sofrendo. Era culpa dele? Não. A presença de Deus não evita sofrimento por culpa de outros. Certo? Estar com Deus, ou Deus estar conosco, não vai evitar sofrimento por culpa de autoridades ou pessoas que têm domínio sobre nós. Nós devemos estar conscientes disso. É possível uma família sofrer por decisões do marido, do chefe do lar. Ele toma decisões erradas, e aí? Só ele sofre? Não, a mulher, os filhos sofrem. É possível uma empresa com seus empregados sofrerem por decisões erradas do dono, do chefe. É possível lugares sofrerem por decisões erradas dos governantes. Nós estamos num mundo marcado pelo pecado, onde a grande maioria não quer saber da vontade de Deus. Está pensando primeiro nos seus interesses. E nós estamos nesse mundo. Nós estamos nesse barco. E nem sempre nossos conselhos, eu diria até que na maioria das vezes, os nossos conselhos não são seguidos. E as decisões são erradas. E nós sofremos as consequências. Quando isso acontecer, você está num barco que você não é o capitão, não é o chefe, não é você que toma as decisões. E você alertou, e você aconselhou, mas seus conselhos não foram seguidos. Decisões foram tomadas, e vocês foram para o meio da tempestade. O que fazer? Você ainda está dentro da vontade de Deus. Sossegue o seu coração com isso. O vento está forte, não tem sol, não tem estrelas. Você nem sabe para onde esse barco está indo. Você se sente perdido naquela situação. O vento, a chuva, o corpo molhado. Mas você pode confiar. Deus está comigo. Eu ainda estou dentro da vontade de Deus. Sossegue o seu coração com isso. Não entre nem no desespero, nem na desesperança. O desespero é a tentativa de solucionar o problema com a força do nosso braço. E a desesperança é simplesmente achar que não tem mais solução. Nenhuma das duas é a saída para o cristão. A saída para o cristão é a esperança em Deus. Saber que Ele está conosco e que nós estamos dentro da vontade dEle. Ah, mas está um vento, a gente nem sabe, a gente está perdido nesse meio do mar, nem sabe para onde ir. Mas ainda estamos dentro da vontade de Deus. O nosso Deus é Senhor das decisões erradas das autoridades. O nosso Deus é soberano sobre as decisões erradas das autoridades. Vamos lembrar disso. As decisões erradas das autoridades frustram os nossos planos, mas não frustram os planos de Deus. É o que a gente vai ver agora, quando Paulo, então,
versos 21 a 25. Havendo todos estado muito tempo sem comer, e não era para menos, eu acho que ninguém aqui passou, não sei se o pastor Brandão passou por uma situação dessa, pastor, de ficar um bocado de dia no meio do mar. Perdido, no meio de uma tempestade. E aqui não era nem que eles não podiam preparar, não. É que eles não tinham, era apetite para comer, sem esperança, sem saber, né? Tudo, imagino tudo escuro, sem sol, sem estrelas. Que vontade tinha de se alimentar. Então eles estavam muito dias sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Deus já havia revelado para Paulo, alguns capítulos antes, Lucas nos contou, que ele iria testemunhar em Roma, que ele iria testemunhar diante de César. E aqui ele confirma: não se preocupe. O capitão, o centurião, o mestre e o piloto erraram na decisão. Mas isso não vai impedir que o meu plano se cumpra em relação a você. O meu plano vai se cumprir. Deus envia um mensageiro que diz: não tenha medo, Paulo. O meu plano é que você testemunhe lá para César, que você esteja diante de César. E nenhuma decisão de centurião, de piloto e de mestre, nenhum euroaquilão, nenhum tufão vai impedir isso não. Esse é o meu plano para a sua vida. E esse plano será cumprido. Ele vai se realizar. Nenhum erro humano impede que o plano de Deus se cumpra em nossa vida. Nenhum erro humano impede que o plano de Deus se cumpra em nossa vida. Nenhuma catástrofe, nenhum acidente natural, nenhum temporal, nenhuma tempestade impede que o plano de Deus se cumpra em nossa vida. Admitir o contrário é admitir que Deus não é o Senhor das tempestades. É admitir que Deus não é o Senhor do tempo. É admitir que Deus não é o Senhor das autoridades. Então nada, nem doença, nem acidentes, nem decisões erradas dos líderes ou daqueles que detêm autoridade sobre nós impedem que o plano de Deus se cumpra em nossa vida. Nós tendemos a ficar muito revoltados quando temos certeza de uma certa direção, mas que ou a maioria ou as autoridades que estão sobre nós, especialmente na área ministerial, indicam uma direção diferente. E a gente então fica muito chateado com isso e talvez pensando que o plano de Deus será atrapalhado. Vamos confiar. Nosso Deus é soberano, inclusive sobre os acidentes naturais e sobre as decisões erradas dos líderes ou das pessoas que detêm autoridade sobre nós. E Paulo então anima, ele diz: olha, Deus me garantiu que ninguém vai morrer. É como se a minha vida aqui afiançasse a vida de vocês. Já que eu estou no navio,
e Deus quer que eu vá até diante do imperador, graciosamente também ele vai poupar a vida de todos. Só o navio vai se perder. Paulo diz: esse é o Deus a quem eu pertenço. Nós pertencemos a esse Deus. Vimos isso na primeira mensagem, na terça-feira. E se pertencemos a Ele, Ele cuida de nós. Ele deu a vida do seu Filho para nos comprar. Será que Ele vai nos perder? Ele pagou, vamos colocar assim, o preço mais alto para nos comprar. Ele vai permitir que esse preço não dê em nada? Não. Pertencemos a este Deus. Ele cuida de nós. Servimos a este Deus. E Ele está conosco. É no meio da tempestade. Por causa de decisões erradas de outros. Mas Ele ainda está conosco. Agora, em terceiro lugar, esta presença soberana de Deus não é um convite à passividade. Ah, Deus já garantiu que ninguém aqui vai morrer, então eu vou cruzar meus braços e deixar a vida correr à vontade. Não é assim que Paulo age, nós percebemos isso no restante do texto, verso 27. Já é a 14ª noite, 14 dias no meio do mar, sem ver sol, sem ver estrelas, sem comer, porque não tinha fome para isso, chovendo, vento, noite e dia, sem saber para onde está indo, a gente pode imaginar o desalento e o desânimo. Então eles estão ali e por volta da meia-noite, os marinheiros percebem que eles estão se aproximando de alguma terra. E então eles lançam um prumo, uma espécie de sonda, e eles encontram aí 15 braças, seria o correspondente a mais ou menos 36 metros. Aí eles ficam com medo de que o navio será lançado contra as rochas, contra paredes de rocha, e eles então lançam 4 âncoras para dar uma sustentação ao navio e estão orando para que rompesse o dia. Mas vem cá, estão orando por quê? Deus não já disse que ninguém iria morrer? Então para que orar? O plano já não está feito? Deus já não garantiu que ninguém vai morrer? O fato de Deus ter um plano e até nos revelar esse plano, deve nos incentivar à oração. É isso que aparece nas Escrituras. Lembram de quando quando Natã conta para Davi que Deus daria uma dinastia para Davi e que o filho dele iria edificar o templo? Davi vai fazer uma oração. E qual é a oração de Davi? Ele agradece e pede: faz isso mesmo, Senhor. Faz isso que o Senhor prometeu. As promessas de Deus, os planos de Deus, devem ser incentivos a uma vida de oração. A oração não é incompatível com o plano de Deus, porque em seu plano, Deus também tem incluído as nossas orações. Um outro exemplo é Daniel, capítulo 9. Ele entende, quando está lendo o profeta Jeremias, que o cativeiro iria durar 70 anos. Ah, vai durar 70 anos, então deixa eu ficar aqui sentado, que Deus já planejou que vai durar 70 anos mesmo, e não adianta orar. É isso que ele faz? Ele vai orar, confessa os pecados e pedir que o cativeiro acabe. O plano de Deus deve ser um incentivo à nossa oração. Então eles oram aí para que rompesse o dia. Mas Paulo percebe, verso 30, que os marinheiros querem fugir do navio.
O bote estava... Lembra que eles tinham trazido o bote para cima, agora eles arriam o bote, certo? E diz, olha, nós precisamos entrar no bote, que a gente precisa dar a volta no navio e lançar âncoras lá na proa, lá do outro lado. Aí Paulo chega para o centurião e diz o quê? Se os marinheiros não ficarem a bordo, vocês não poderão salvar-vos. Mas vem cá, Paulo. Deus já havia dito que ninguém iria morrer? Por que essa preocupação? Por que esse estresse em estar aí falando com o centurião? Deixa os marinheiros ir embora. Deus já garantiu que ninguém vai morrer. O Deus que planeja o fim, planeja os meios e dispõe circunstâncias para as nossas ações. Então, Deus já havia dito para Paulo, ninguém vai morrer. E Paulo entende, e ele mesmo disse, eu acredito que vai ser desse jeito. Ele havia dito lá no verso anterior, né? Aliás, no verso 25, eu confio que vai ser desse jeito. Agora, para chegar a esse jeito, Deus planeja a minha intervenção. Deus planeja a minha oração. Deus planeja o meu conselho. Deus planeja o meu alerta. Deus planeja que eu diga para o centurião, não deixe os marinheiros saírem. Deus prometeu que ninguém aqui vai se perder. Mas Ele também me deu a sabedoria e o discernimento para alertar o Senhor de que isso será cumprido com a presença dos marinheiros. Nem desespero e nem desesperança passiva. Nem desespero de achar que tudo depende do nosso braço, que Deus não tem nada a ver com isso. Não. É o plano de Deus se cumprindo. Mas nem a desespero, não, já que é o plano de Deus mesmo, a gente cruza os braços, deita numa rede e deixa acontecer. Também não. Paulo está alerta, Paulo está observando, Paulo está vendo o que está acontecendo, está observando o comportamento dos marinheiros, estão em oração, e aí ele percebe que os marinheiros querem fugir. Ah, deixa fugir, Deus já prometeu que vai garantir a vida de todo mundo. Não. Chega para o centurião e não deixa eles fugirem. Porque se eles fugirem, vocês não vão conseguir se salvar. E aí então os soldados cortam os cabos do bote e o bote vai embora e os marinheiros são obrigados a ficar dentro do navio. Agora verso 33. Está amanhecendo e Paulo pede que todos se alimentem. Diz... Hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. 14 dias de jejum, esse povo estava aí. Aí Paulo diz, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. A palavra segurança também é salvação, mas salvação aí não no sentido de salvação eterna, mas salvação do acidente. Vem cá, Paulo. Depende deles comerem ou depende do plano de Deus? Qual é a resposta de Paulo? As duas coisas. No final é o plano de Deus. Mas o plano de Deus inclui que eles se alimentem. Deus quer que você se cure. E aí Ele providencia o médico e remédio. E Ele revelou que você vai ser curado. Ah, então não vou para o médico, nem vou tomar remédio. Bem, não é assim que funciona. Algumas vezes Deus cura sobrenaturalmente, sem médico e sem remédio. Mas na maioria das vezes Deus cura como? Com médico, com remédio, com cirurgia. Foi o médico, no final das contas, que curou? Não, foi Deus. Usando estes meios. Vamos estar bem alertas a isso. O fato de Deus ter um plano nos garante que esse plano não será frustrado por nada.
Mas nesse plano, Deus dispõe meios que Ele quer que a gente faça uso. E é nossa responsabilidade utilizá-los. Então Paulo diz, olha, eu peço que vocês comam, pois disso depende a vossa segurança. E ele acrescenta algo, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Agora, note, né, para quem gosta de mistério, pronto, aqui está um de mão cheia, certo? Vocês têm que comer porque disso depende a segurança de vocês. E eu garanto que nem um fio de cabelo vai perder de vocês. Como é que se concilia isso? Não se concilia, se crê. É desse jeito que Deus fez. Ele garante os fins e proporciona os meios para que responsavelmente nós utilizemos para chegar a este fim. Não faz sentido a gente ficar tentando, mas até onde vai a soberania de Deus? Até onde vai a responsabilidade humana? Os livros da Bíblia não resolvem isso. E, na minha experiência, pelo menos, até hoje eu não achei nenhum teólogo que resolvesse. Assim dizendo, é até aqui, daqui para... Não, não é isso. Na minha visão, as duas verdades andam lado a lado nas Escrituras. E se elas andam lado a lado nas Escrituras, eu não tenho o poder de me agarrar a uma e deixar a outra, ou pegar a outra e desprezar a uma, ou tentar cortar metade de uma e metade de outra. Eu tenho que ficar com as duas. Lembro-me de uma vez que estava ouvindo uma pregação sobre eleição. E uma pessoa que estava um pouco atrás de mim começou a se revoltar com aquela explanação e falou para a pessoa do lado: se é assim, onde fica João 1,12? Que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos quantos creem no seu nome. E a outra pessoa do lado, com uma espirituosidade sábia, respondeu, ao lado de João 1,13. Porque não é só localmente, mas teologicamente também. O que diz João 13? Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum. Né? Então, lado a lado, responsabilidade humana, soberania divina. É isso. E João não faz nenhuma tentativa de explicar. E se você ler o Evangelho de João, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso significa o quê? Quem não ouve, não é ovelha. Mas antes, Jesus culpa os líderes religiosos por não ouvi-lo. Soberania de Deus, responsabilidade humana, lado a lado. E para mim esse versículo é clássico quanto a isso. Comam, porque disso depende a salvação de vocês. E eu garanto que nem mesmo um fio de cabelo vocês vão perder. Façam a parte de vocês e confiem em Deus. Deus dispôs os meios, Deus deu a oportunidade de você falar, de você alertar, de você mostrar, de você orar, de você pregar, de você fazer o trabalho. Faça. E confie no plano e na soberania de Deus. E descanse nele. Lado a lado. E aí, quando ele faz isso, ele toma o pão, ele dá graças e ele começa a comer, ele começa a dar exemplo. Todos então cobram ânimo e se dispõem a comer. Eram mais ou menos 276 pessoas. E agora, refeitos da comida,
Eles jogam todo o trigo, o restante do trigo no mar. Agora a gente já está abastecido, certo? Todo o trigo vai embora e eles continuam. Quando amanhece, eles não reconhecem a terra, mas eles avistam uma praia. Então eles consultam entre si, os marinheiros, como é? A gente encalha o navio na praia, aí eles levantam as âncoras para o navio seguir, o navio segue, mas o navio então encontra um lugar de 2 correntes, fica encalhado ali, mas a água é tão forte que ela, na proa, na popa, melhor dizendo, ela abre o navio, ela começa a acabar com o navio. E os soldados então dizem, olha, nós somos responsáveis por estes prisioneiros. Se algum deles fugir, nós vamos responder com a nossa vida. Então o que a gente faz? Vamos matá-los. Mas aí o centurião, por amor a Paulo, diz, não vamos matar ninguém. E aqui se cumpre o que Deus tinha dito para Paulo, né? Você vai chegar a Roma e por graça eu tenho dado a você a vida de todos os outros, por causa de você. E aí ordena aos que soubessem nadar, que pulem aí no mar, vão nadando até a praia. Os que não sabem nadar se agarrem aí em tábuas, nos destroços do navio, para chegar até lá. Mas talvez tivesse um crente demais na soberania de Deus naquele navio. Ele disse, Deus já revelou para Paulo, um anjo já disse para Paulo que eu não vou morrer. Então do meu canto eu não saio. Eu nem sei nadar, nem vou me agarrar a tábua nenhuma aqui. Afinal, eu creio em Deus. É assim que funciona? Não. Deus garantiu a vida de todos. Mas quem sabia nadar tinha que fazer o quê? Nadar. Não precisa nadar não, Deus leva a gente. E quem não sabia nadar? Se agarrar nas tábuas. Deus providenciou tábuas. Destroços do navio. É assim que a vida funciona dentro da soberania de Deus. O Deus que tem um plano que não será frustrado, dispõe os meios para a realização deste plano e compete a mim nadar, se eu souber nadar, ou me agarrar às tábuas que aparecem se as tábuas aparecessem. Não sei se vocês sabem daquela história apócrifa, que só serve de ilustração, não é verdadeira. Do homem que morava num lugar onde estava tendo uma enchente. Aí começou a enchente e os vizinhos passaram, vamos embora que está vindo a enchente. Vou não, Deus vai me salvar. Aí a água começou a subir, passou alguém de barco, disse, vamos rapaz, olha aí. Vou não, Deus vai me salvar. Ele começou a subir para cima da casa, aí passa um barco maior, rapaz, bora, olha a enchente. Vou não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco a força pública manda um helicóptero. Quero não, Deus vai me salvar. E aí ele morre. E quando chega no céu, ele diz, mas Senhor, o Senhor disse que ia me salvar, você queria o quê? Eu mandei vizinho para lhe alertar, mandei um barco, mandei outro barco, mandei um helicóptero. E você não fez nada? Como é que você queria que eu lhe salvasse? É apócrifa, evidentemente, mas ilustra o quê? Deus tem um plano e dispõe os meios para que eu use este plano, para que eu aproveite este plano dentro da sua vontade. O plano de Deus, a soberania de Deus, não é um convite à passividade. Cruzar os braços. Deus já planejou que esse mundo vai se acabar mesmo. Que coisa da gente ficar preocupada em dizer isso, em dizer aquilo. Não. Então pronto, né? Não. Se oportunidades se abrem para você influenciar, para você aconselhar, para você mostrar o caminho, isso faz parte do plano de Deus. Se as pessoas vão ouvir ou não, é outra história. Mas cumpra a sua parte. E por último, os aparentes desvios no plano de Deus mostram que esse plano vai além de nós. Eles então vão parar numa ilha chamada Malta, e
As pessoas ali não falavam grego, por isso são chamados de bárbaros, mas tratam eles muito bem, fazem uma fogueira, e quando está lá Paulo ajuntando graveto para jogar na fogueira, porque estava muito frio, aí uma cobra o pica, certo? Aí os homens daquela ilha, as pessoas com a sua superstição, dizem o seguinte: esse aí é culpado. Esse aí é culpado. Olha, ele está sendo salvo do mar, mas a justiça, e aqui a ideia da deusa justiça, como eles acreditavam, veio atrás dele. Está usando uma cobra para picá-lo. Mas aí Paulo simplesmente sacode a cobra lá dentro da fogueira e fica todo mundo esperando, certo? Vendo a hora que ele vai inchar e buf, cair, e nada acontece. E aí muda-se da água para o vinho. Ele é Deus, né? Esse é o exagero do paganismo, né? Ou é 8 ou é 80, ou é a superstição, ou passa a considerar a pessoa como Deus. Mas Paulo tem uma outra oportunidade ali, que foi a de curar o pai do prefeito da ilha. Ficam ali 3 meses e, com certeza, testemunham do Evangelho. O plano de Deus jamais será frustrado. Tenha isso em sua vida. Você olha para trás e fica, mas se fosse assim, se fosse assado, se fulano tivesse me ajudado, se a denominação tivesse aberto portas para mim, se tivessem me dado oportunidade, se isso ou aquilo. Pare com isso. Isso não produz nada. Perda de tempo e mágoa, só isso. A decisão de ninguém que tem autoridade sobre você, nenhum acidente vai impedir que o plano de Deus se cumpra em sua vida. Então não fique olhando para trás, lamentando. Olhe para trás para aprender. Olhe para trás para tirar lições. Isso aqui eu não faço mais. Olhe para isso, mas não para ficar se vitimizando, se lamentando, arranhando e lambendo as feridas. Não. Olha, não dependeu de mim. Entrei no meio de uma tempestade. Passei mais de 14 dias de aflição, que talvez tenha até me provocado uma úlcera por conta daquela aflição toda, e tal, e tal. Mas estava no plano de Deus. Ponto. Sossegue o seu coração com isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós acreditamos nisso mesmo? Então, coronavírus coopera para o nosso bem? Coopera? As decisões governamentais, que nem na maioria das vezes nós não concordamos, coopera para o nosso bem? Coopera. Como? Não sei. Mas está na Bíblia. E se está na Bíblia, é verdade. Coopera para o nosso bem. Agora isso então me faz ficar aí. Já que é assim, então, cruzar os braços e deixar acontecer, deixar a vida levar a gente? É assim? Também não. Talvez você pergunte, e se o centurião tivesse escutado Paulo? O navio não passaria por aquela tempestade, mas Paulo também não chegaria em Malta para testemunhar. E aí, como ficaria o plano de Deus? E a minha resposta é, não sei. Certo? Não sei. O que eu sei é que Deus tem um plano que não é frustrado por nada nem ninguém, e que dentro desse plano Ele dispõe meios que eu devo utilizar, eu devo usar o máximo de mim para evitar todo e qualquer desastre. Eu devo usar o discernimento que Deus me dá, a sabedoria que Deus me dá, os recursos que Deus me dá, para tentar evitar qualquer dor ou desastre. Mas sabendo que eu não sou o dono das situações.
e que nem sempre eu vou poder evitar todos os desastres e todas as dores, mas que mesmo assim isso está dentro do plano de Deus. Que eu devo fazer o que for suficiente ao meu dispor para evitar o meu sofrimento e o sofrimento das pessoas que estão comigo, mas reconhecendo que eu não sou capaz de evitar todo e qualquer sofrimento, mas que eu devo fazer o melhor, dar o melhor de mim, aproveitar todos os meios, confiando que o Deus que nós cremos é soberano. Nada ocorre fora da sua vontade. Que o Deus que nós cremos é sábio, não erra. O centurião errou, o mestre do navio errou e o piloto errou. Mas Deus errou? Não, Deus não erra. E que esse Deus nos ama. E Ele sempre faz o melhor para nós. E confiando nestas verdades, não respondemos tudo, não sabemos de tudo, mas nós temos o suficiente para viver o nosso dia a dia aqui. A crença num Deus soberano, sábio e amoroso, que quer que eu use os meios que Ele dispõe dentro do seu plano. Isso explica tudo? Não, mas é o suficiente para continuarmos nossa caminhada até a eternidade, onde também nós não entenderemos tudo, porque nós não somos infinitos. Infinito é só Deus. Vamos entender muito mais, mas tudo nós nunca vamos entender, certo? Só o Deus infinito e nós não somos. É parte da alegria e do contentamento se satisfazer com aquilo que Deus nos quis revelar e prosseguir feliz confiando nele. Amém. Bom, achavam que tinha terminado, né? Eu queria dar oportunidade para qualquer pessoa que tenha alguma pergunta ao pastor Almir. Isso já vinha combinado desde nesse instante aqui. Se tiver alguma pergunta aqui, então eu vou dar oportunidade. Pastor Almir, temos um tempinho aqui. O microfone aqui está ruim? Tem outro? Tem outro microfone, tá certo. Então, volte a assumir aqui, vem para cá. Esse aqui embaixo mesmo. Ah, pronto, deu certo, era só embaixo mesmo. Oi, pastor Almir. A minha pergunta é em relação aos meios. Com a sua explanação, eu cheguei à conclusão de que apenas um homem com o coração centrado em Deus é capaz de enxergar os meios e fazer bom uso deles. O que eu gostaria de lhe perguntar a respeito dos meios é como nós, na verdade é uma aplicação para a minha vida como professor que lidou com muitos jovens que sofrem de ansiedade e de depressão por conta de falta de enxergar esses meios, por conta de não conseguirem enxergar o plano de Deus, que é o foco desses meios. Como eu, no caso, como professor e não como pastor, como todos os outros aqui, como eu posso efetivar uma pregação para esses jovens que estão tão desacreditados em Deus e tão atacados por ansiedade, por depressão, muitas vezes por síndrome do impostor, que são jovens altamente capazes de muita coisa, mas eles não conseguem se enxergar capazes. Como efetivar isso dentro de uma evangelização? Qual o conselho que o senhor me daria para me poder tentar aplicar isso nas minhas interações com os meus alunos? Certo. Primeiro, vendo aquilo que você começou a perguntar, de como eu então posso enxergar
a vontade de Deus, que seria mais ou menos isso, ver estes meios. Vou dar a seguinte ilustração. Vamos supor que eu quisesse comprar um presente para você hoje. Eu ficaria perdido por uma razão. Por quê? Exatamente. Eu não conheço você o suficiente para saber qual time você torce. Vai que você é vascaíno e eu compro uma camisa do Flamengo. Aí não é presente. Nem seria presente para você, não é verdade? Vocês estão entendendo? O que vai me ajudar a conhecer a vontade dele? Conhecer ele. Romanos 12, versos 1 e 2, especialmente o 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando jovem, eu pelo menos tinha a seguinte ideia, né? Pronto, eu preciso decidir a minha profissão. Aí começa a orar, Deus me revela qual é a tua vontade, me revela qual é a tua vontade, me revela qual é a tua vontade. Quase que esperando que um anjo, não é isso? Desça e diga, é isso aqui que eu quero para você. Aí você quer casar, Deus me revela qual é a pessoa, qual é a moça, me revela, e quase que esperando que um raio de luz brilhe na cabeça daquela moça. Se isso acontecesse, a gente ainda teria muita dúvida. Mas será que foi um anjo de Deus mesmo? Não teria? Teria dúvida. Lembra de Gideão? Faz isso, agora faz aquilo. Nós ainda teríamos. Será que eu estou interpretando certo? Será que o raio de luz não foi na cabeça da outra e eu enxerguei na cabeça? Só há um jeito. Andar com Deus. Andar com Deus. Conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Comece pregando o Evangelho. O Evangelho. Conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Entregar a vida a Jesus. Diga para esses jovens, vocês foram criados por um Deus sábio, amoroso. Ele não errou ao criar vocês. Eu sempre penso assim, no momento da nossa concepção, dizem que milhões de espermatozoides poderiam fecundar aquele óvulo. Se fosse qualquer outro, não seria mais você, não é isso? Não seria você, você deixaria de existir. Não é que seria um você diferente, é que não seria você. Quem guiou isso? Ou foi o acaso? E aí a vida fica sem sentido. Aí os jovens têm mais é que ser do jeito que eles são. Ou foi Deus. Comece mostrando isso. Deus criou vocês. Foi escolha dele a existência de vocês. Com um propósito. Mas vocês, como eu, nos rebelamos contra esse Deus. Pecamos. E é isso que faz a nossa vida ficar sem segurança, sem sentido, aparentemente perdida e sem jeito. Mas para resolver isso, Deus mandou o seu Filho. Então pregue o Evangelho. Incentive-os a viverem uma vida de oração, de clamar a Deus, diante das dificuldades, dos agradecimentos. Incentive-os a conhecerem as Escrituras. E incentive-os a se congregarem numa igreja. Para mim, esses são os 3 meios de graça que Deus revela a sua vontade. A oração, as Escrituras e o contato com os irmãos. Porque é no contato com os irmãos que eu percebo os meus defeitos. Certo? Quando a gente fica sozinho, a gente não vê os defeitos da gente. Não sei se você já notou isso. Mas quando você casa, já notou isso? Você descobre, como eu sou egoísta, né? Para um casamento sincero, essa é uma grande descoberta que acontece. A pessoa percebe que ela é muito autocentrada e que não pode mais ser assim. E quando os filhos nascem, é que isso, então, aflora mesmo. E no contato com a igreja.
Não um contato de ir lá cantar e ir embora. É um contato de interação, de permitir ser repreendido, permitir ser aconselhado, permitir que o irmão chegue e diga: olha, meu irmão, você está agindo assim, assim, mas a Bíblia diz isso e isso e isso. É com isso que minha mente é transformada. Eu deixo de pensar conforme o mundo pensa e eu começo a pensar como Deus pensa. E aí eu começo a entender a vontade de Deus, né? Então eu espero aqui que aqueles que têm mais de 20 anos de casados já saibam um pouco melhor comprar um presente para suas esposas, certo? Um pouco melhor, eu não acredito que total, mas um pouco melhor já saibam. Por quê? Porque estão convivendo, né? Já começam a pensar como ela pensa, começam a raciocinar como ela raciocina. É assim em relação a Deus. Então, é a vida com Deus, é o contato com Deus, e começa com a pregação do Evangelho para eles. Obrigado, Almir. Mais alguém? Levanta a sua mão aí. Pastor Almir, é um prazer estar ouvindo suas preleções. Esse tema é um tema sempre complexo, né? Como o senhor mesmo disse, né? Não há respostas, né? O senhor colocou algumas questões quando a pessoa não entende sua responsabilidade na questão do barco, né? E qual seriam as problemáticas que o senhor vê quando a pessoa não entende que Deus está no controle? Eu creio que isso leva a um desespero ou a uma desesperança. O desespero normalmente se mostra num desejo de controle. Então, pessoas que querem controlar tudo, pessoas que querem saber tudo, pessoas que querem estar informadas de tudo, pessoas que querem estar em todos os cantos, pessoas que querem determinar as decisões e tudo, não permitem que nenhuma decisão seja tomada sem passar por ela. Isso é um tipo de desespero. Não desespero do tipo arranco, mas é um tipo de desespero. Eu, inclusive, quero aproveitar para sugerir aos pastores a leitura de um livro. Quando eu sugiro um livro, eu não estou dizendo que eu concordo 100% com o livro, mas que o livro vale a pena. O Pastor Imperfeito. É um livro que alivia muito a gente. O Pastor Imperfeito. E ele vai deixar claro que nós nem somos oniscientes, nem onipresentes e nem onipotentes. Nem sabemos de tudo, nem vamos resolver todos os problemas da igreja e das pessoas que nós pastoreamos, e nem temos condições de estar em todo canto, certo? Mas o desespero muitas vezes se mostra assim, nessa tentativa de controle. Quer controlar as pessoas ao seu redor, quer controlar as situações. Quando acontece qualquer desvio do que a pessoa planejou, o humor se altera de uma forma enorme, certo? A pessoa fica irritada, fica com raiva, lança a culpa sobre os outros, muitas vezes lança a culpa sobre si mesmo, fica se martirizando. Tudo isso é resultado de não aceitar que há um Deus no controle. Chega um ponto que a pessoa se cansa disso, porque isso cansa, certo? Isso estressa, isso acaba com a pessoa. E aí vem a desesperança. Ela descobre que não pode controlar tudo, ela descobre que nunca vai saber tudo, que nunca vai poder dirigir tudo conforme a sua vontade. E ao invés de confiar em Deus, ela começa a achar que não tem jeito, nem a sua vida, nem a de ninguém. Muitos casamentos acabam por isso. No princípio, um dos dois, ou até os dois, estão lutando ali para controlar um ao outro, para fazer valer a sua vontade.
E com boas intenções. Eu não estou dizendo que estão sendo maus no sentido de quererem coisas erradas em si, mas com boas intenções. Estão pensando no melhor um do outro, mas acham que esse melhor está na força do seu braço. E aí, quando descobrem, ao invés de se voltarem para Deus, não tem jeito esse casamento mesmo, não. Eu não consigo controlar, eu não consigo mudar ele, eu não consigo mudar ela, então... E esse não é o caminho. O caminho é descansar nesse Deus soberano, que dirige as minhas ações, dirige as ações do meu cônjuge, dirige as minhas ações, dirige as ações da minha igreja, e é assim que ele cumpre a sua vontade, nessa interação. Então isso alivia o sofrimento de um lado, mas pode produzir sofrimento de outro. Mas é um sofrimento que eu passo por ele, que eu posso passar por ele, devo dizer assim, com o coração sossegado, com o coração tranquilo. Estou no meio da tempestade. Está frio, está arriscado eu pegar um resfriado, está arriscado esse navio bater numa rocha aí, está arriscado um monte de coisa. Mas tem um Deus cuidando de tudo isso aqui. Perdido eu não estou. Eu pertenço a esse Deus. Então, vem esta segurança no coração. Ok? Alguém mais? Não ligue agora, não? Não. Deixa eu ver aqui como é que eu queria colocar. Você falou um pouco sobre dois estudos, mais sobre José. Uma situação bem... Eu acho que muito importante o estudo de José e acho que muito aplicável a nós. Não era o caso de José perceber na vida dele nenhum erro. Não que ele não tivesse, mas obviamente o propósito do autor estava junto com isso. Como é que você pode se manter confiante no Senhor, animado, fazendo como é que você discerne entre os seus erros e culpas em relação a perceber o caminho, né? Que a culpa é dos outros e como você lida com isso. Então, você tratou muito como você lida a culpa dos outros, fizeram mal a você, como é que você lida isso, tal. E, por outro lado, nós não somos perfeitos como José não era, né? Então, como é que você discerne isso aqui? Puxa, será que isso aqui não é um erro meu nisso? Não é porque eu fiz isso? Como é que você discerne isso nesse caminho? À luz da palavra, à luz do conselho de outros irmãos e à luz da minha consciência. E quando eu descubro que eu e outros estamos no meio da tempestade por culpa minha, eu devo me arrepender, confessar a Deus, pedir perdão às pessoas afetadas e tocar a vida. Nada de ficar pisando na nossa culpa. Eu sou culpado, estamos aqui porque eu tomei a decisão errada. Isso não produz nada. Passar arrogantemente por cima também não, porque isso não cura. E para mim, o exemplo é Davi. O primeiro filho dele com Betseba morreu por culpa de quem? Davi. Enquanto o menino estava doente e vivo, o que ele fez? Orou, clamou. Quando o menino morreu? Agradecer a Deus. Vou ao templo adorar. Minha vida está ferida. Minha família está um tanto destruída, que foi assim que ficou, e eu vou continuar com essa família parcialmente destruída, confiando que a graça de Deus me supra. Então, não vamos nos matar por conta de erros nossos. Nós erramos? Erramos. Outros sofrem por causa dos nossos erros? Sofrem. E aí? Reconheceu que o erro foi seu, que a culpa é sua, peça perdão a Deus, arrependido, peça perdão às pessoas
e busque a graça de Deus. Eu gostei muito de um hino que foi cantado aqui, acho que na terça-noite. A tua graça é mais, é isso o hino, né? Vamos confiar que a graça ultrapassa os meus erros. Como diria o autor do hino Maravilhosa Graça, eu sou um grande pecador, mas Jesus Cristo é um grande Salvador. Então, não é que vamos ser insensíveis aos nossos erros, não. Você percebeu, à luz da palavra, à luz de conselho de outros irmãos, à luz de sua própria consciência, que a culpa é sua, não se justifique. Para mim isso é um estresse que nós não precisamos carregar. Nenhum de nós precisa se justificar por uma simples razão. Qual é? Já fomos justificados. Estão entendendo? Já fomos justificados. Romanos 8. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, intercede por nós. Errou. Admita. Você não precisa ficar, mas eu errei, mas vocês têm que entender, eu tenho um problema, é isso, é aquilo, o momento foi de muito. Não, não é preciso isso. Não é preciso. Primeiro porque não resolve, a autojustificação nunca resolve. E segundo porque nós já fomos justificados. Então não se justifique. Eu errei, eu pequei, eu agi impensadamente, eu fui precipitado, eu fui muito egoísta, eu não quis ouvir as pessoas, eu errei. Peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas e toque a vida. A vida continua. Esquecendo-se das coisas que para trás ficam, a gente avança. O que aconteceu com aquele meu erro? Foi pago, foi colocado lá na cruz de Cristo. E se as pessoas não quiserem me perdoar? Isso é parte da consequência. E eu conto com a graça de Deus para agir na vida daquela pessoa. E se ela fica me acusando, eu sempre volto para Deus. Essa pessoa está me acusando, Deus. Mas em Cristo o Senhor me perdoou e nenhuma acusação contra mim chega a ti por causa do sacrifício de Cristo. Foi muito boa essa pergunta que eu esqueci de colocar esse dado, né? Quando a culpa é nossa. A gente se arrepende, confessa, pede perdão a Deus e às pessoas afetadas e toca a vida e ergue a cabeça e continua prosseguindo. Muitas vezes não consegue mais andar tão rápido, não consegue mais voar tão alto por causa daquilo, mas contente-se com o que Deus tem permitido. Para mim, um exemplo grande é Davi, certo? Cometeu um pecado horrível, sofreu as consequências até o fim da vida. Mas louvando a Deus, grato a Deus, contando com a graça de Deus. Sabe o que nos impede de agir assim? Orgulho. Nós queremos ser perfeitos. Nós não admitimos nem os nossos próprios erros, porque isso mexe com o nosso orgulho. Isso arranha a nossa imagem. Mas nós não estamos aqui para propagar nossa imagem. Nós fomos criados para refletir outra imagem. A imagem de quem? De Cristo. Pronto. É com essa imagem que eu tenho que me preocupar. E não com a minha. E sim com a imagem de Cristo em mim. E esse Cristo me escolheu. Ele já sabia os erros que eu ia cometer? Sabia? Isso o impediu de me escolher? Isso o impediu de me amar? Não. Ele morreu na cruz, pagando por estes erros que ele sabia que eu ia cometer. Mesmo assim me escolheu e está trabalhando em minha vida. Se ele é capaz de me perdoar
eu também devo me perdoar, aceitando o perdão dele. E aí, fechamos? Deixa eu ver o Fábio aqui para estar na frente. A minha dúvida é a respeito de uma afirmação que o senhor fez na pregação, que Deus ele é Senhor das decisões dos governantes, não é isso? Sim. Até que ponto nós devemos nos submeter? Um exemplo, por exemplo. A Bíblia diz que a igreja tem que se reunir e congregar. Um governante decreta que a igreja não pode se reunir. Eu posso reunir ou não devo reunir? Ok. Deus é Senhor das decisões dos governantes, isso aparece em vários textos. Um que me vem à mente agora, acho que é Provérbios 16, que o coração do rei, acho que é 16, o coração do rei está na mão do Senhor e a tudo quanto quer o inclina. 21. Ok, muito obrigado. Então Deus é soberano. A outra pergunta é até que ponto? Até o ponto em que César não exigir de mim o que pertence a Deus. Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando foram proibidos de pregar o Evangelho, os apóstolos não aceitaram. Agora, aí, o problema maior está na implementação disso. Certo? Eu creio que essas respostas que eu dei aqui, todo mundo sabe. Eu creio. A questão é como implementar. E aí eu quero dar alguns exemplos. Daniel, ele tinha tomado, a decisão já estava tomada. Eu não vou me contaminar com a comida do rei. Eu não vou. Aí ele saiu fazendo um protesto. Vem cá, Sadraque, Mesaque, Abednego, vamos fazer uns cartazes, fazer um nós, não. Foi isso que ele fez? Não. Muito discretamente. Foi falar com a autoridade responsável e pedir. A autoridade disse, não, eu não vou arriscar minha cabeça por causa de vocês, não. Vamos fazer uma coisa, faz um teste. O que eu acho é que a gente não é tão criativo quanto a isso. Note bem, não é que a gente vai desobedecer a Deus, mas eu acho que a gente não é tão criativo em relação a isso. De buscar maneiras não tão afrontosas. Algumas vezes, irmãos, vamos nos chocar mesmo e sofrer as consequências. Ponto. Mas eu creio que a gente pode, antes disso acontecer, tentar meios que nem desobedecem a Deus e nem afrontam as autoridades. Isso vai ser sempre possível? Não. Certo? Algumas vezes vai ter choque. Mas que a gente não parta logo para o choque de imediato. Só colocando aí, foi proibido as igrejas se reunirem. Então, eu sei de vários colegas que foram bem criativos. Numa certa casa, vão 5, 6, até 10 pessoas, e a gente se reúne ali. Eu tenho um colega que ele fazia 3, 4 ou até 5 cultos por noite. Ele ia para uma casa, reunia 2 e 3 famílias, cantava, pregava. Saía daquela casa, ia para outra casa, sempre com máscara, sempre com álcool e gel, e pronto. A igreja não se reuniu lá no prédio chamado igreja, mas a igreja se reuniu? Se reuniu. Algumas vezes falta a nós certa criatividade. A gente está acostumado a fazer a coisa de um jeitinho só, é sempre desse jeito, é sempre desse jeito, é sempre desse jeito. E quando aquele jeito não é permitido, a gente fica desnorteado, a gente fica perdido sem saber como fazer. Por exemplo, alguém que mora num condomínio, que é proibido distribuir folhetos. Mas aí eu vou quebrar a regra. Não, você pode descobrir outras maneiras de evangelizar. Certo? Então, muitas vezes nos falta essa criatividade. Tranquilo, Fábio?
A minha pergunta era a mesma do irmão agora. Mas só um exemplo, pastor, meu outro exemplo, com relação à vacinação, né? Porque nós sabemos que quando contraria a palavra de Deus, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Mas quando contraria a nossa própria opinião, né? O governador tomou uma decisão, os governantes, e nós não concordamos com aquela decisão, apesar de não ser a questão bíblica, mas o que nós devemos fazer, mesmo contrariando a nossa opinião, devemos nos submeter às autoridades ou devemos insurgir-se contra e até mesmo pregar contra e encorajar outros contra? A questão da vacinação não vejo como feriria um princípio bíblico, não sei se o senhor vê, ou algum irmão aqui viria. Mas o exemplo seria esse, de que quando não se trata de um princípio bíblico, né, seria a questão só da opinião pessoal, como nós deveríamos nos comportar. Certo. Eu vou repetir um conselho que eu recebi de um professor, Gério Leonardo, ele já faleceu, e que é: nunca vá contra a sua consciência. Nem nunca force ninguém contra a consciência da pessoa. Porque quando você faz isso, você se torna um sem vergonha. Você perdeu a barreira que lhe permite ter vergonha. E quando você faz uma vez, fica mais fácil fazer 2, 3, fica mais fácil fazer em outras coisas. Esse exemplo surgiu numa discussão sobre alguém que veio do catolicismo, há pouco tempo convertido, e não quer comer carne durante a chamada Semana Santa. Se o pastor deveria forçar a pregar, ele disse: não. Se aquilo fere a consciência da pessoa, note que é algo neutro, concorda? Nem leva para o céu e nem para o inferno. Então, se isso fere a consciência da pessoa, deixe ela crescer. Deixe o Espírito Santo trabalhar na consciência dela. Então, eu diria isso. Nunca violente sua consciência. Se você está sentindo a consciência pressionada, estude. Verifique se é certo, se eu estou certo, ou se é minha consciência que não amadureceu. Entende? Então, estude. Procure se aprofundar no assunto. Se é algo que não tem a ver com a palavra de Deus, procure de outras maneiras aprofundar isso. Mas nem force sua consciência e nem force outros. E aqui entra aquele princípio bíblico do comer carne. Né? Alguns convertidos do paganismo achavam pecado comer a carne oferecida ao ídolo. Outros, não tem ídolo. O boi é de Deus. Foi oferecido ali para um pedaço de pau, mas é de Deus. Eu não tenho nenhum problema em comer essa picanha aqui, não. Aí o que Paulo diz? Respeite uns aos outros. Não forcem. E essa é a ideia de escandalizar. Escandalizar não é... quer dizer que fulano faz isso. Não é isso escandalizar. Escandalizar é fazer tropeçar. Eu gosto da seguinte ilustração. Suponha um pai que dirige aí há 20, 30 anos. Tem um bom carro, tem controle do carro, e ele está dirigindo. E ele pode acelerar um pouco mais, porque ele está seguro, ele tem controle do carro. Do lado dele está o filho que vai tirar a carteira o mês que vem. E esse filho está olhando o papai. Papai botou 120 aí, ó. Quando eu pegar o meu carro, esse filho está preparado para isso? Se ele fizer isso, ele pode se escandalizar, no sentido, ele pode tropeçar, sofrer um acidente. O que esse pai deve fazer? Por amor a este filho, controlar o seu ímpeto. Sei que eu posso, esse carro dá mais e eu posso pisar mais fundo. Mas eu não quero que meu filho imite isso, porque ele não está maduro o suficiente. Então isso é não permitir o escândalo, fazer com que outra pessoa tropece na fé.
Então, nesse caso, eu diria isso, que não vá contra a sua consciência. E respeitar o julgamento de outras pessoas. Então, talvez o senhor diga, não, eu acho que eu não devo tomar vacina. Mas tem um meu irmão que acha que deve. Ponto. Acabou. Entende? E aí estudar mais o assunto para perceber se não é minha consciência que está sendo sensível demais ou é a consciência dos outros que está endurecida demais. Pode ser uma coisa ou outra. E aí eu devo estudar o assunto. Entende? Oi. Exato. Exatamente. Quando o vacinado diz, olha, não vou querer comunhão com você porque você não foi vacinado, você tem várias maneiras de destruir esse argumento. Rapaz, sim, então por que não se reúne todos os vacinados sem usar máscara? Tem várias incongruências aí. Eu não sou especialista nisso. Tenho minhas convicções, mas não sou especialista. Agora, o que seria muito importante é o povo de Deus não se dividir por isso. Isso é muito importante. Porque aí nós estamos nos dividindo por algo que não é doutrina, no final das contas, certo? E estamos impedindo comunhão e nos dividindo. Então, eu acho muito importante isso. Esperar. Creio que a maior parte aqui conhece a história de Jonas Edwards, não conhece? Ele morreu de quê? De vacina. Da varíola. A vacina estava surgindo. Muita gente com medo de ser vacinada. Ele era o reitor, eu acho que da Príncipe, não era isso? Não me lembro agora. E ele resolveu dar exemplo. E deixou-se vacinar. Faleceu. Certo? Hoje, raramente alguém vai morrer de tomar varíola. Mas no início, normalmente essas coisas acontecem. E ele decidiu se arriscar. Podemos condená-lo por isso? Não. E se ele decidisse não se arriscar, iríamos condená-lo também? Não. Então é muito importante o povo de Deus não se deixar dividir por isso. Cada um de nós estudar bem o assunto, verificar, usar a inteligência, a capacidade que Deus deu a cada um e tomar as decisões melhor sem julgar A ou B.